Como abrir a sua empresa de desenvolvimento, programação passo a passo. Se você também está curioso para saber como abrir a sua PJ de programação, de desenvolvimento, fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar passo a passo para você abrir sem susto, sem muita complicação e também de uma forma totalmente segura, tá ok? Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, não me conhece ainda, eu sou André Hortelã, especialista em contabilidade e tributação para desenvolvedores, sou aqui da Logos Contabilidade Digital e atendemos essa galera de desenvolvimento aí, de programação pelo Brasil inteiro. Então, se você tem uma dúvida específica, manda para mim aqui nos comentários, ou se você quer falar comigo, entra aqui no nosso canal de atendimento, pede para falar com o André, que vai ser um prazer te conhecer, tirar suas dúvidas e quem sabe também a gente pode fazer grandes negócios juntos, tá ok? Mas, direto ao assunto, né? Como você pode abrir a sua PJ, né? Imagina que você tem ali um contrato em vista ali com uma empresa e ela falou que só te contrata através de PJ, né? Que está muito comum hoje em dia. Cada vez menos empresas contratando via CLT, via pessoa física e contratando mais via PJ, tá? A gente chama de pejotização, inclusive. Por quê? Porque é mais seguro para essas empresas fazer essas contratações e também evita ali, né, que elas tenham custos trabalhistas também, né? Então é uma estratégia comercial, querendo ou não, mas no fim todo mundo se ajuda porque também a estratégia de montar uma PJ para desenvolvimento, né, é muito vantajoso também com relação a impostos, tá? Tem os seus prós e tem os seus contras, né? Sempre tem, mas acaba que uma coisa ajuda a outra, tá? Então, abrir uma PJ de desenvolvimento também é uma estratégia muito legal, muito bacana e faz com que o desenvolvedor, o programador economize bastante impostos, inclusive com o leão que a gente fala, né? Com a Receita Federal, tá ok? Vamos lá então diretamente ao assunto. Eu vou mostrar na tela do computador aqui só um passo a passo aqui que eu fiz aqui só pra gente seguir o conteúdo e eu não esquecer de falar nada pra vocês, tá? A primeira coisa que você tem que se atentar é o seguinte, tá? A primeira coisa antes de se abrir um CNPJ é saber os tipos de empresa que você tem disponíveis para abrir esse CNPJ na atividade que você quer desenvolver, né? Então, por exemplo, hoje programação e desenvolvimento a gente já sabe que não cabe dentro do microempreendedor individual. Existe uma promessa de que pelo menos os desenvolvedores de games possam atuar através do MEI, mas até agora não saiu os canais ali pertencentes a essa atividade, né? Então ainda não é possível o microempreendedor individual ser desenvolvedor, ser programador. Então o que sobra de opções, tá? Você tem as opções de ser uma empresa que a gente chama de empresa normal, tá? Não que ser MEI é anormal, não é isso. Mas é uma empresa normal, significa que ela não entra nesse regime simplificado do microempreendedor individual. Ela entra em outros regimes de tributação, tá? E aí ela pode ser ME, ela pode ser EPP, ela pode ser uma grande empresa, depende muito do nível de faturamento que ela vai ter anualmente, tá? Uma ME, ela pode faturar até R$360 mil por ano, né? E acima disso daí ela já se torna uma EPP, tá? Que aí vai até 3.800.000 por ano, tá? E na verdade isso daí só determina o tamanho da empresa, tá? O tamanho do faturamento, mas não influencia muito no que você paga de imposto, tá? Teoricamente, né? Teoricamente. Na prática influencia um pouquinho sim, mas isso daí é um assunto para um outro vídeo explicando certinho como é que funcionam as faixas de faturamento dentro, por exemplo, de um regime que é o Simples Nacional, tá? Fica para um outro vídeo isso daí. Então, você tem que se enquadrar, então, num regime de empresa que a gente chama de ME, EPP, né? Que é um regime de empresas normais, tá? E o tipo de contrato jurídico, no caso, né? O tipo de PJ vai determinar se você está abrindo essa empresa sozinho, se você está abrindo essa empresa em sociedade, tá? Com outro amigo, um outro colega, por exemplo, que é desenvolvedor. Então, por isso que eu coloquei aqui definir o tipo de empresa, tá? Que tipo de empresa que tem disponível para se abrir, André? Vamos lá, você tem hoje disponível, se você está sozinho, vai abrir a sua empresa sozinho como desenvolvedor programador, você tem o empresário individual e você tem a SLU, tá? Que é Sociedade Limitada Unipessoal. Empresário individual, eu não recomendo para esse tipo de profissional, que é desenvolvedor programador. Por quê? Porque ele é um tipo de empresa que ele, vamos dizer assim, que ele é uma pessoa física autorizada a trabalhar como pessoa jurídica. Então mistura-se muito o que é patrimônio da pessoa física e o que é patrimônio da pessoa jurídica. E se você sofrer ali alguma ação, você sofrer algum processo,
as instituições elas conseguem atingir a sua pessoa física justamente porque existe essa mistura, tá? Então hoje os patrimônios, por exemplo, da pessoa física dentro do empresário individual, eles não estão protegidos, eles não têm uma blindagem. É por isso que geralmente desenvolvedores abrem as empresas, as PJs, em um formato chamado SLU quando eles estão sozinhos, que é a Sociedade Limitada Unipessoal. Uma sociedade, a limitada é de limitação, então você tem uma limitação do que é patrimônio da empresa e do que é patrimônio da sua pessoa física, né? Então por isso que existe essa limitada no meio. Unipessoal, que é de um único sócio. Então essa daí sim blinda o seu patrimônio, protege você de uma fiscalização não, né? Que a gente está sempre aberto a ser fiscalizado, né? Mas de uma ação contra você, de uma ação financeira, né, de um processo financeiro contra você, pessoa física. Eles não conseguem atingir a sua pessoa física ficando ali somente dentro da pessoa jurídica. Lógico, se esse processo for contra a sua PJ, tá? Através da sua PJ eles não conseguem atingir a sua pessoa física. Então, esse tipo de empresa é muito melhor para você abrir nas atividades de desenvolvimento, tá bom? Segundo ponto muito importante é você você orçar os custos de abertura, despesas que você vai ter, impostos, tá? E aí eu coloco aqui o seguinte: cada município, cada estado tem os seus custos de abertura, tá? Então, por exemplo, aqui na nossa sede virtual, que é Mato Grosso do Sul, eu tenho um custo de abertura em média ali de R$ 458 só de taxa de junta comercial. No Paraná, a junta comercial é mais barata, porém tem outras questões ali, por exemplo, alvarás e licenças que acabam saindo também um pouco mais caros, né? Então, assim, cada estado tem as suas regras, as suas características ali e tem que ser orçado estado por estado, tá? Mas em média, tá? Em média, como a gente abre muita empresa aqui para desenvolvedores, eu vou te falar que você vai gastar em média entre R$ 1.200 a R$ 1.400 aí para abrir a sua empresa, tá? Entre taxas de legalização, taxa conjunta comercial, taxas com alvará e outros tipos de licença que sejam exigidos na sua localidade, tá? Coloco despesas aqui também para você ter uma ideia do que você vai ter de despesa nessa sua empresa, né? Quanto que você vai ter, por exemplo, para pagar de escritório de contabilidade, porque é obrigado ter um contador assinando pela sua empresa, pela documentação fiscal, contábil e trabalhista da sua empresa, né? Então tem que ter essa despesa ali, eu chamo de investimento, né? Porque hoje você ter um contador ao seu lado, parceiro, para te ajudar na contabilidade, no fiscal da sua empresa, é um investimento que você faz, não é um custo, não é uma despesa, né? Mas, enfim, você tem que considerar isso daí, esse honorário mensal que você vai pagar para esse contador, você tem que considerar isso daí também, tá? Outras despesas também, como energia, como aluguel, né? Enfim, você tem que colocar isso daí na ponta do lápis, planilhar isso daí para você não ter susto, né? Quanto que você vai gastar por mês com essas questões, tá? E os impostos também, tá? Aqui você já começa a fazer um planejamento tributário, tá? Então, qual que vai ser o seu nível de faturamento? Quanto que você vai ter de imposto para pagar se você for enquadrado, por exemplo, ali no Simples Nacional? Quanto que você vai ser ali no lucro presumido, né? Quanto que você vai ter de imposto para pagar? Quanto que seria se você estivesse pagando esses impostos sobre esse rendimento, esse faturamento na pessoa física? Então, é sempre bom você ter essa comparação. Aqui, todos os clientes que a gente tem de desenvolvimento, quando eles entrarem em contato com a gente fez esse planejamento tributário inicial, justamente para mostrar para eles qual que é o melhor cenário e onde que ele vai pagar o menor imposto, o imposto mais justo possível dentro da sua atividade, sem ter desperdício com impostos, tá? Terceiro passo, já determinado todas essas questões, seria preparar a documentação e as informações da empresa. Listei as principais aqui que a gente precisa para poder fazer uma abertura de um CNPJ. É lógico que, né, isso aqui varia, por exemplo, no nível de sofisticação que vai ser esse CNPJ e como que vai ser esse contrato social dessa empresa, tá? Então vamos lá. Primeiro, né, RG, CPF dos sócios ou, né, a CNH, que já tem todas as informações ali. Título de eleitor, precisa também, tá? Comprovante de endereço residencial, o acesso ao Gov. Geralmente a gente faz a abertura da empresa utilizando a assinatura pelo gov.br, então por isso que a gente alinha geralmente junto com o nosso cliente, ele faz uma senha provisória do Gov, a gente acessa, a gente faz a verificação de 2 etapas e ele faz essa assinatura pelo gov.br, bem simplificado, bem seguro e acaba economizando em alguns certos quesitos,
Por quê? Porque, como eu disse, cada estado tem as suas particularidades na questão da abertura, da assinatura ali do cartão CNPJ, do contrato social. E uma delas é que, por exemplo, estado de São Paulo, você não consegue fazer a abertura da empresa pelo gov.br. Você tem que fazer através de um certificado digital da pessoa física. Eles estão melhorando isso daqui, pode ser que em pouco tempo eles já consigam fazer através do Gov. Mas por enquanto tem que fazer o certificado digital. O certificado digital tem um custo extra, né? E aí você tem que fazer ele para a pessoa física, vai ter aquele custo ali, mesmo que você faça um provisório ali de 3 meses, vai ter um custo adicional. Então por isso que a gente geralmente tenta fazer pelo Gov quando a localidade permite, tá? Que é justamente para poder fazer a assinatura do processo e do contrato social da empresa que está sendo aberta, tá? Contato de e-mail e contato telefônico é obrigatório ter no CNPJ, não dá para passar um processo de abertura de empresa sem ter o contato telefônico e o e-mail, tá? Geralmente a gente recomenda que seja um contato de e-mail próprio da empresa para não misturar o seu e-mail pessoal aqui. Por quê? Porque os dados do CNPJ são dados públicos, né? Os dados telefônicos que vão ali no CNPJ também são dados públicos. Qualquer um consegue verificar esses dados ali na internet, né? No Google, por exemplo, e começar a te encher o saco ali, por exemplo, ali por e-mail, por telefone, querendo te aplicar algum tipo de golpe, tá? Deixa eu até apagar isso daqui. Ficou um O aqui, tá me incomodando. Aí, pronto. Aqui. Vamos lá. Contato de e-mail, então, a gente sempre recomenda que seja um e-mail próprio. Se não tiver um contato telefônico próprio da sua empresa de desenvolvimento, use o seu WhatsApp pessoal mesmo, né? É mais fácil você filtrar ali o que está no WhatsApp do que vem por e-mail, né? Às vezes no e-mail você não consegue bloquear todos os endereços que vem ali para você, né? Certidão de estado civil, na verdade, aqui a gente só precisa da informação se é solteiro, se é casado, se é regime de comunhão de bens, se é união estável, enfim, a gente precisa dessa informação. Atividade de atuação da empresa, aí vale a pena sentar com quem está abrindo a sua empresa e realmente abrir o jogo ali de todas as atividades que você pretende fazer nessa sua empresa de desenvolvimento, tá? Por que eu digo isso? Porque cada alteração que você faz de atividade dentro do seu CNPJ, ele passa por um processo de legalização igual é o processo de abertura. Então você vai gastar novamente para fazer essas alterações. Então por isso que quando a gente abre uma empresa aqui, a gente já pega toda a gente já pega ali todo o feedback do empresário do que ele vai querer atuar. Se ele vai atuar com desenvolvimento de software customizável, não customizável, se é web designer, se é consultoria em TI, se ele pensa em fazer algum outro tipo de serviço, né? Então, a gente já coloca isso tudo ali na estrutura que vai ser a empresa e já abre essa empresa com essas atividades corretas e com essas atividades ali já para um uso futuro também, tá? Lógico, desde que não atrapalhe no desenvolvimento ali, na abertura da sua empresa, tá? Tem atividades, por exemplo, que não são permitidas para você adentrar num Simples Nacional. Então, essas atividades a gente não coloca, porque senão você vai ter que atuar, por exemplo, com essa empresa num outro regime tributário e isso pode encarecer. Então, a gente sempre avalia muito bem isso daí, tá ok? E o nome fantasia, né? Você vai ter um nome empresarial da sua empresa, que a gente chama de razão social, né? Que pode ser ele o seu nome abreviado, a gente até recomenda isso para não deixar seu nome exposto ali também, como essa informação é pública, né? Ou você pode ter um nome empresarial ali também, voltado para sua marca. Tá? Você pode ter um nome ali da sua marca, ali no seu nome empresarial, com a nomenclatura limitada ali na frente, tal, tudo bonitinho. E você pode ter o nome fantasia, né? Então, André Hortelã, desenvolvimento, web design e tal, né? Então, você pode ter esse nome fantasia também, que define ali a marca, a característica da sua empresa, tá? Após tudo isso daí é feito, então, a abertura da empresa, né? É protocolado na junta comercial, feito ali os licenciamentos, alvará, tudo bonitinho, cadastrado ali no portal de emissão de notas fiscais, que você vai precisar disso daí para poder confrontar ali com os contratos que você está pegando, né? Para poder receber esses valores de contrato que você está firmando, né? Então, depois de aberto, tudo legalizado, tudo prontinho, aí você tem que fazer o quê? A definição do regime tributário, que é a opção pelo regime, tá? No Simples Nacional, a gente tem 30 dias ali para fazer a opção pelo regime. Então, por isso que é importante esse planejamento tributário antes de fazer a abertura da empresa, para você já ter isso daí na cabeça, ter isso daí em mente e saber exatamente que regime tributário que você vai entrar.
E também a definição do Prolabore. Se vai ser em cima de um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Aqui tem uma particularidade, inclusive, que se você for programador e for entrar dentro do Simples Nacional, como regime de tributação, você vai cair numa alíquota de 15,5%, né? Com atividades de desenvolvimento, né? Tanto faz, se é web design, se é programa, se é sistemas, web, enfim, vai cair aqui como 15,5% de tributação. Só que esse empresário, né? Esse programador, ele é o que trabalha dentro da empresa, né? Ele pode ter funcionários ali também, mas ele está atuando ali na empresa, ele está no gerenciamento da empresa, ele está atuando ali como desenvolvimento, enfim. Então, a Receita Federal entende que você tem que ter um Prolabore, já que você também está por trás da empresa trabalhando ali, você está tendo um labor ali, né, que eles chamam, né? Então, você está trabalhando, você tem que contribuir com o INSS. E aí existe um benefício que fala que toda despesa com folha de pagamento, ela pode ser aproveitada para fins de Fator R, que é um benefício do Simples Nacional para empresas que se enquadram nessa alíquota de 15,5%. E o que fala esse benefício? Fala que se você tiver 28% de gastos com folha de pagamento em relação ao que você está faturando mensalmente, então imagine que você tem um faturamento de 10 mil por mês, você tem ali R$2.800, por exemplo, de despesa com folha, você pode, ao invés de tributar em 15,5%, tributar em 6% em cima de tudo aquilo que você faturar. Então uma economia de mais de 60%, tá? E aí como é que você aplica esse benefício se você não tem funcionário? O Prolabore serve como despesa de folha de pagamento nesse caso. Então você consegue fazer esse aproveitamento. Em vez de você pagar 15,5% de tributação, você pagar só 6%. Então olha só, uma vantagem para você fazer todo esse planejamento aqui antes de abrir a sua PJ, tá? E por fim, você tem que abrir o quê? Uma conta corrente da PJ, tá? Por quê? Porque você deve fazer a separação. Esse aqui o número aqui está errado, esse aqui é um 6. Você tem que fazer a separação dos valores da sua pessoa física e os valores da sua pessoa jurídica, tá? Então, tudo aquilo que você recebe em contrapartida dos contratos que você fechou, então todo serviço que você prestou ali, que você recebeu através da sua PJ, entra na conta corrente da PJ. Inclusive, as empresas que vão te contratar, elas vão querer a conta PJ para poder fazer o pagamento. Elas já estão cientes disso também. Mas o que eu quero frisar aqui é o seguinte, o que entra nessa PJ, você paga as despesas ali da sua conta, da sua empresa, tá? Da sua PJ. Por exemplo, o contador você paga ali, os impostos você paga ali, as despesas que são relacionadas à empresa você paga ali. O que sobra, aí você transfere para a pessoa física, que aí é a sua retirada como sócio, certo? Então você pode fazer essa retirada. Você pode fazer ali uma conta também ali de investimentos, guardar um pouquinho todo mês ali desses valores que você está recebendo? Pode, inclusive recomendo, né? Faz ali uma aplicação, faz ali alguma reserva para você também ter essa proteção. Imagina que um dia, sei lá, a gente sofre uma crise aí, entra uma pandemia novamente, você tem ali um dinheirinho guardado ali que, por exemplo, vai te manter, vai manter a sua sobrevivência por um tempo. Então eu recomendo também fazer esse tipo de investimento, tá? Esse tipo ali de reserva para você não passar apurado. A numeração ainda acabou ficando errado, mas já corrigi aqui. Então é isso, tá, gente? É um passo a passo de como que você vai abrir a sua empresa. Eu sei que se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está com muita pressa, com muita urgência de abrir esse CNPJ. Por quê? Porque geralmente quando você encontra um contrato, eles já querem, né, que você firme isso daí no máximo ali em 10 dias, né? Então já quer a assinatura, já quer os dados da empresa para poder formalizar o contrato, para você já começar a desenvolver. Então eu sei que é muito apurado esse prazo, às vezes se você já está vendo esse vídeo, você já vai querer abrir a sua PJ e já vai querer saber um prazo para fazer essa abertura. O que acontece? Mais uma vez, depende, tá? Prazo de abertura de um CNPJ depende muito da localidade, depende muito do estado. Hoje, aqui na minha sede virtual, eu consigo abrir um CNPJ para desenvolvedor, né? Com todas essas informações já na mão. Em 5 dias, eu já tenho o CNPJ, já tenho todas as licenças, inclusive o emissor de nota fiscal pronto, tá? No mesmo dia, se eu tiver as informações todas em mãos, eu já consigo abrir o CNPJ. Então, em um dia, 24 horas, eu consigo já ter um CNPJ ativo na sede virtual, tá? Tem estados, né, e dependendo ali da configuração da empresa, tem estados que demora mais, tá? Então, pode ser 5 dias úteis, 10 dias úteis, 15 dias úteis, tá? Então, pode demorar um pouco mais. Aqui, na sede virtual, a gente já tem todo um processo
mapeado, né? Então a gente consegue fazer isso daí de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil. Então fica essa questão aí no ar, né? Qual que é o prazo para poder fazer a abertura de um CNPJ? Estou com pressa, estou na urgência. Depende, tá? Depende bastante. Então, conversa comigo aqui, me chama no WhatsApp, eu analiso o seu caso, a gente analisa certinho como que seria essa sua empresa, planejamento tributário, como que seria o tipo de empresa, como que você pagaria de imposto. A gente já faz toda essa análise prévia para você e te fala em quanto tempo que a gente consegue fazer essa estratégia de abrir esse CNPJ para você, tá ok? Fora isso daí, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, inclusive, eu peço encarecidamente que você mande para outros colegas desenvolvedores que precisam dessa informação, que estão na dúvida se abrem um CNPJ ou não. Se ficou alguma coisa aqui que eu não falei, eu peço também que você deixe aqui nos comentários, que se for o caso eu gravo um outro vídeo, eu mando um áudio aí para você explicando como é que é isso daí, tá ok? Então a gente vai tentar de qualquer forma aqui tirar as dúvidas que vocês têm sobre esse assunto que é a abertura de empresas para desenvolvedores, tá joia? Dá um like aqui nesse vídeo aqui e não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Eu te vejo nos próximos vídeos, um grande abraço e fica com Deus.